Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, retornando aqui nesta quinta-feira. Que Deus abençoe o nosso dia. São paulinos e São paulinas, apesar do nosso retorno, as notícias não são muito boas. Foi constatado nos exames uma lesão no LCA, o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do atacante Jonathan Calleri. O prazo total de recuperação pode atingir 9 meses, ou seja, o Calleri só voltaria a campo em 2026. Tendo uma recuperação muito rápida, uma recuperação surpreendente, ele voltaria aí na reta final de um campeonato brasileiro, de uma Libertadores, Copa do Brasil, nessa reta final ali, mais ou menos para novembro, dezembro, tendo uma recuperação muito rápida, mas é uma lesão muito séria, uma lesão muito grave, pelo menos 6 meses para o jogador voltar a campo, perderia praticamente o restante da temporada e existe uma estimativa que ele possa voltar também em 2026. Uma notícia triste, o Calleri não vive uma boa fase, a gente inclusive vinha criticando bastante ele aqui nos vídeos, nos comentários, eu acompanho também, mas obviamente a gente não deseja que nenhum jogador se lesione, principalmente quando é uma lesão grave, Então a gente deseja uma pronta recuperação, a gente estava, aguardando aí os exames. O São Paulo não costuma aí divulgar, acerca de tempo de recuperação dos atletas, mas foi confirmado aí, o jogador vai passar por uma cirurgia nestes próximos dias e vai ficar esse tempo de recuperação aí que a gente informou para vocês. Então, primeiramente, que corra tudo bem na cirurgia do Jonathan Calleri e depois uma recuperação da mais rápida possível, que o jogador se recupere aí o quanto antes e volte a vestir a camisa do tricolor. E uma informação já muito importante: o São Paulo vai viajar aí na pessoa do presidente Júlio Casares, já também nesses próximos dias, em busca de um substituto para o Jonathan Calleri. A contratação será de um jogador do futebol europeu, mais ou menos nos moldes do que foi com o Cédric Soares, tá bom, galera? Um jogador, a princípio, livre no mercado, com um salário de acordo com a realidade financeira do tricolor, nada de nenhuma loucura financeira. Será um jogador aí, aparentemente, com as condições que o Cédric veio, O Cédric veio aí com um salário mais ou menos ali de produtividade, um contrato curto, depois renovou, ganhou um aumento, ganhou um tempo também mais estendido de contrato, mais ou menos com um contrato de produtividade, um contrato teste, e o São Paulo vai conversar com cerca de 6 a 9 jogadores nesses próximos dias para encontrar um substituto do Calleri, pelo menos até o término da temporada de 2025. Isso já conta muito, O André Silva não deve ser o homem de confiança ali para o ataque, piorou o Ryan Francisco, O Ryan Francisco que era ali uma terceira opção, então o São Paulo busca um atacante de nome internacional. Informação importantíssima, a gente já vem trazendo. Já começou a circular, galera, mas a princípio não temos aí maiores informações sobre a veracidade sobre Thomas Müller. Acontece o seguinte: Thomas Müller tem 35 anos de idade, até ontem literalmente estava disputando a Champions League com o Bayern de Munique, mas não vai ficar. O jogador recebeu 2 sondagens do futebol brasileiro, do Grenal, tanto do Grêmio, tanto do Internacional. Sinceramente, eu não estou duvidando dos clubes brasileiros, A gente está vendo muitos craques vindo para cá nesses últimos anos, a gente pode citar alguns, mas até o momento nada de veracidade nisso. No vídeo de amanhã, a gente já vai trazer para vocês 3 nomes internacionais que o São Paulo tá de olho, tá bom? Hoje a informação é sobre o Calleri e sobre aí essa viagem que o Júlio Casares vai fazer nesses próximos dias para a Europa. O São Paulo vai correr contra o tempo. A expectativa é de que já na próxima semana o nome já esteja acertado. Não são todos os nomes, Será basicamente uma entrevista, vamos dizer assim, como o São Paulo está acostumado a fazer com os últimos treinadores contratados, Conversa ali com 9, 10, reuniões online e tudo mais, algumas reuniões presenciais quando são mais importantes ou quando a logística encaixa. Vai acontecer isso aí para a chegada de um novo centroavante. Então, como eu disse para vocês, não será o André Silva o titular e também não será o Ryan Francisco.
essa é a expectativa da diretoria. Aí você me pergunta, Alemão, mas a janela não está fechada, como é que o São Paulo vai fazer? Sim, rapaziada, a janela está fechada, mas jogadores livres no mercado podem chegar a qualquer momento, pode chegar hoje, pode chegar amanhã, pode chegar com a janela aberta, fechada, não tem nenhum problema. São Paulo corre aí para fechar a chegada de um novo centroavante. No domingo nós teremos São Paulo e Santos, a expectativa é de que o André Silva tome conta aí da posição, mas a expectativa é de que ele não permaneça titular do São Paulo para o restante da temporada, já que agora nós tivemos a ausência confirmada do nosso titular, Jonathan Calleri. Combinado, rapaziada? Quero saber sua opinião aí sobre este assunto. Vamos falar sobre um outro assunto ainda muito polêmico. O Corinthians perdeu ontem, tinha perdido para o Palmeiras nesse último final de semana e a expectativa, né, pelo que eu acompanhei aí, o Ramon Dias foi demitido, né, ou então está sendo demitido neste exato momento, e o Corinthians tem um acordo verbal com Dorival Júnior, rapaziada. Por que eu tô falando disso? Porque além da lesão do Calleri, nós podemos perder o Dorival Júnior para o nosso rival. Por que eu tô falando disso? Rapaziada, o Zubeldia já deu a hora dele vazar já faz muito tempo. A gente já tá falando sobre a saída do Zubeldia já faz muito tempo aqui. É um treinador que, mano, pra mim não tem condições alguma de comandar a equipe do São Paulo. O tricolor não tem padrão, não tem substituição, não tem alteração, só um estilo de jogo. Então já foi a hora do São Paulo demitiu o Zubeldia, mas São Paulo tá enrolando, só esse próximo jogo, 5 jogos, 5 empates, as últimas 5 partidas do tricolor paulista. Começou mal o brasileiro, a Libertadores a gente até começou de uma maneira boa, na minha visão, mas aí a gente sempre fala de oportunidades ou então de opções. Vamos supor que São Paulo demitisse o Zubeldia hoje. Quem seriam as opções ali do futebol brasileiro? Seria o Renato Gaúcho, mas o Renato Gaúcho assumiu o Fluminense, em 4 jogos já são 4 vitórias. Poderia ser o retorno do Dorival, mas o Dorival tem um acerto verbal com a equipe do Corinthians. E aí? E agora? Como é que vai? Vai enxugando as opções. A gente já tem opções escassas. Aí o Renato Gaúcho, que era um nome forte, foi pro Fluminense. Dorival Júnior, que era um outro nome forte, acertado verbalmente com a equipe do Corinthians. Como é que vai ficar o São Paulo? Porque para mim, o Zubeldia é um homem com prazo contado. Já era para ter sido demitido. A diretoria segurou, próximo clássico contra o Santos. Um resultado negativo, eu acho que não teria como. Obviamente, vamos torcer pro São Paulo ganhar, se possível, de goleada, que traga tranquilidade pra gente, mas sinceramente eu não vejo o Zubeldia comandando o São Paulo até o término da temporada. Eu não vejo o Zubeldia trazendo um título pra gente. Por isso eu falo, quanto antes melhor. Vai esperar o quê? Vai esperar perder um clássico? Vai esperar ser eliminado aí de uma Copa do Brasil? Vai esperar ser eliminado da Libertadores? Vai esperar ficar na parte de baixo do Campeonato Brasileiro? Vai esperar o quê para demitir o Zubeldia? Então, a gente está noticiando aqui. Para mim, o São Paulo hoje tem 2 notícias muito ruins nessa data. A lesão do Calleri, perdendo a temporada, e o acerto verbal do Dorival Júnior com a equipe do Corinthians. Então, eu acho, sinceramente, que o São Paulo tem que acordar para a vida. Eu acho que, sinceramente, o São Paulo precisa, o quanto antes, tomar as rédeas antes que seja tarde. A gente tem medo disso acontecer. Depois que for eliminado, não adianta mais. Depois que perder, depois que acontecer alguma coisa, não adianta. Não adianta você perder aí, ser eliminado, e aí você em busca de novos desafios, de novos jogadores, de novos treinadores. Às vezes a gente está vendo um negócio, está muito claro que o Zubeldia já não é mais um comandante bom para o São Paulo. Está muito claro isso aí. Já faz muito tempo que o Zubeldia não é o comandante ideal para o São Paulo. E aí a diretoria fica esperando o quê? Eu sinceramente não sei, mas eu falo isso aqui já faz muito tempo. Empate, nesses últimos 5 empates, alguns empates a gente saiu na frente. Alianza Lima, fizemos 2-0 e tomamos o empate. Cruzeiro, saímos na frente, tomamos empate. Botafogo, saímos na frente 2 vezes e as 2 nós levamos o empate. Então, é um time que não sabe segurar resultado, um time que não está sabendo jogar aí contra adversários fortes, nem contra adversários mais fracos, não está sabendo jogar em casa, não está sabendo jogar fora, não tem padrão, as alterações são as mesmas, o time é previsível. Quando acontece isso, tem que dar um basta, tem que dar um fim na relação, e para mim a relação Zubeldia e São Paulo já chegou ao fim faz tempo. Estão aí tentando alimentar algo, na minha concepção, que não existe, tentando alimentar algo que não tem como mais ir para frente, tentando fazer com que o Zubeldia traga alegria para a torcida são paulina, ou então trazendo uma longevidade que não é possível para mim como treinador argentino. Então,
quanto antes para mim seria melhor. E como eu falei para vocês, aí as opções vão ficando um pouquinho mais escassas, né? Agora o Grêmio demitiu seu treinador, tá atrás de um novo nome no mercado. Corinthians foi atrás do Dorival. Santos tá atrás de um treinador no mercado. Renato Gaúcho, Dorival. Então tá todo mundo procurando, aí daqui a pouco a gente fica sem opção. Aí a gente pode falar, Alemão, trazer o Crespo de volta seria uma boa? Na minha opinião, sim. Tem gente que gostaria do Diniz de volta. Tem gente que gostaria do Tite assumindo o São Paulo. Tem gente que gostaria do retorno, sei lá, do próprio Dorival. Cada um tem a sua opinião, obviamente. Opções eu sempre acho que tem. Às vezes ela fica um pouquinho mais escassa, às vezes a gente tem que ir um pouquinho mais longe. Você trazer um treinador no meio da temporada é sempre mais complicado, é sempre mais difícil, né? Você trazer um nome aí no decorrer assim, colocar o treinador, ó, se vira aí que já tem jogo amanhã, já tem jogo depois, tem jogo decisivo, tem clássico. Sempre difícil. Pode ser que dê certo? Renato Gaúcho deu. Pode ser que dê errado. Então, é sempre uma incógnita, né? 50-50, mas eu acho que o São Paulo errou quando não demitiu após a eliminação do Campeonato Paulista. O foco ficou ali somente na arbitragem, aí começou o Campeonato Brasileiro, começou a Libertadores, lá se foram quatro rodadas de Brasileiro sem nenhuma vitória, lá se foram aí 2 rodadas de Libertadores, e aí vai passando a temporada. Eu, sinceramente, tomara que o Zubeldia cale minha boca e seja campeão aí com o São Paulo. Mas sinceramente não estou vendo que isso vá acontecer aí no término de 2025. Tomara que seja um ano muito alegre para a gente, que a gente comemore, que a gente seja campeão, que a gente fique feliz. Mas hoje eu não enxergo o São Paulo desta maneira. Quero saber a sua opinião. Como que você está vendo o trabalho aí do técnico Zubeldia? Como você está enxergando este São Paulo? Você acha que o São Paulo pode chegar até onde? Onde o São Paulo pode chegar aí no Campeonato Brasileiro, que já passaram 4 rodadas? Onde a gente pode chegar na Copa do Brasil, que daqui a pouquinho a gente vai estrear contra a equipe do Náutico? Onde a gente pode chegar aí nos campeonatos desta temporada com o Zubeldia? E o que você achou aí desse acerto verbal do Dorival com a equipe do Corinthians? Muita gente falando, alemão, São Paulo vai voltar aí com o Dorival, não sei o que, ele ama o São Paulo. Ama nada, rapaziada. Hoje em dia, ó, é isso aqui. Mas tá bom? O vídeo tá chegando ao final. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa o like, os comentários, compartilha com os amigos. Fechou? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!